Hello, everybody! Vocês sabem o que são phrasal verbs? Pois parece um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Mas não é nada disso. Neste vídeo eu vou te mostrar o que são esses phrasal verbs, por que eles são estudados e alguns tipos de phrasal verbs com seus devidos exemplos. Vem comigo! Bom, como o próprio nome já diz, phrasal verbs têm alguma coisa a ver com verbs, com verbos, não é mesmo? Então, vamos pegar aqui o exemplo do verbo turn. O verbo turn, ele significa então virar. A gente pode dizer, eu vou virar à direita, eu vou virar à esquerda, certo? Então é um verbo que significa virar. A partir do momento que a gente coloca junto com este verbo uma partícula, o que são essas partículas? São palavrinhas pequenas que normalmente não significam muita coisa sozinhas, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o verbo turn, que significava virar, adicionei a partícula on e a partícula off e transformei esse verbo em outro significado. Ou seja, turn on e turn off são phrasal verbs, ok? São verbos que, utilizados com outra partícula, transformam o seu significado. Então, o que seria turn on e turn off? Turn on vira, então, ligar e turn off, desligar. Então, aquela palavra que significava antes virar, junto com on e off, teve o seu significado modificado para ligar e desligar. Aqui veremos então tipos de phrasal verbs. O primeiro tipo é o tipo intransitivo. Este tipo de verbo, de phrasal verb, ele significa o quê? Que não preciso de nada, de nenhum objeto, de nenhum complemento para justificar a minha frase. Aqui, como exemplo, temos o go off. The gas station went off. Went é o passado de go. Então, nesta frase está dizendo aqui, então, a estação de gás ou o poço de gasolina explodiu. Não precisa de nada depois do explodiu para justificar a minha frase. Ele não precisa de objetos. Outros exemplos de phrasal verbs intransitivos. Dress up. This must be a very important event. They even dressed up. Né? Este deve ser um evento muito importante. Eles até mesmo se vestiram super bem, se arrumaram, né? Então, o dressed up seria se arrumar, sem periquitar, digamos assim. Essa é velha, hein? E aqui, desculpa, gente, mas ficou importante em português. Foi correção automática do computador. Outro exemplo de intransitive phrasal verbs é o get along. Get along, então, these twin brothers don't get along very well. Estes irmãos gêmeos não se dão muito bem, tá? Então, se a gente pegar lá qualquer dicionário, a gente vai ver que o get tem, assim, ó, 2, 3 páginas de definições. Ele serve para 500 mil coisas. Mas o get, junto com a partícula along, significa se dar bem. Outro tipo de phrasal verb, nós temos o transitivo. Esse transitivo pode ser separável, separable, or inseparable, inseparável. Como assim? O separável quer dizer que eu posso colocar alguma coisa entre o verbo e a partícula. Já o inseparável, eu não posso colocar nada entre o verbo e a partícula. Ali no give back, eu posso dar algo de volta para essa pessoa. Give my heart back. E o look for, eu não posso colocar nada no meio. O meu objeto, ele vai ter que vir necessariamente depois do for. Então, vejamos aqui alguns exemplos. She is giving back her heart. She is giving her heart back. She is giving it back. Então, neste phrasal verbs aqui, give back, devolver, eu posso utilizar ele junto, give junto com o back, ou eu posso colocar um objeto entre o verbo give e a partícula back, ou eu ainda posso substituir o meu objeto, her heart, por it.
que é uma coisa, está dando isso de volta. Isso, no caso, o coração. Já o phrasal verb look for, que é considerado inseparable, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. They are looking for clues, elas estão procurando por pistas, né? They are looking clues for, não existe, tá? Botei aquele xizinho ali para vocês verem que não é possível colocar nada entre o verbo e a partícula, tá? Mas substituir ali as clues por elas, for them, tranquilo, posso fazer também. Então, qual seria basicamente a diferença do separable para o inseparable? Alguns tipos de phrasal verbs admitem ter este objeto entre o verbo e a partícula. Outros não. Estes que não admitem são, então, inseparable, inseparáveis, tá? E por que eles são tão importantes? Por que se estuda phrasal verbs? Porque eles são muito utilizados pelos Native Americans, né, native speakers of English, as pessoas que falam inglês como sua primeira língua, são muito utilizados, talvez eles nem percebam, mas eles utilizam demais, e a gente, quando está aprendendo essa língua, a gente vê em séries, em filmes, falando com essas pessoas cara a cara, a gente consegue perceber o quanto eles são utilizados. Eles sempre aparecem em testes. Qualquer teste que vocês forem fazer, seja de proficiência de mestrado, seja de vestibular, Enem, qualquer tipo de teste, eles aparecem justamente porque eles são diferentões, assim, não é uma coisa tão comum, né? Não é todo mundo que sabe. Então, aí eles pegam aqueles alunos que estão mais preparados. E eles não podem ser traduzidos literalmente, né? Então eu não posso simplesmente, eu sei que up é para cima, então eu vou traduzir alguma coisa ali com aquele up para cima. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que saber o significado ali daquele verbo, eu tenho que saber o significado da partícula, mas a partir do momento que eu junto tudo, ele pode dar um resultado totalmente diferente. Então, essa tradução literal, assim, não funciona, certo?